E aí galera, mais um vídeo aqui no canal. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre história. O contexto que eu quero que vocês imaginem agora são as grandes navegações. A gente vai partir daí. O que acontece? Os espanhóis acabam chegando na América em 1492 com Cristóvão Colombo. Eles chegam e de imediato eles conseguem achar ouro. Em 1500 a gente tem a chegada dos portugueses no que viria a ser o Brasil. Só que para os portugueses tem um problema, eles não acham ouro. Então o primeiro produto extraído do Brasil é o quê? O pau-brasil! Então essa é a primeira riqueza aí que é exportada para a Europa, porque a madeira é boa. E do pau-brasil se retira a coloração vermelha. Então o vermelho é a tinta mais cara, é o pigmento mais caro. E naquela época também era o pigmento mais caro. Por que eu estou começando com essa ideia? Porque se a gente for pensar qual é a intenção dos portugueses ao chegar nas novas terras, que é a América Portuguesa, que viria mais tarde a se chamar Brasil, a intenção dos portugueses aqui ao chegar é explorar. Eles querem metais preciosos, pedras preciosas, eles querem algum produto que eles possam ganhar dinheiro. Então, eles vêm para cá pensando em lucro. Então essa é a grande intenção dos portugueses ao chegarem aqui. Eles não querem civilizar, enfim, não são intenções, vamos dizer assim, nobres e elevadas. São intenções puramente comerciais. Então o que acontece? Quando os portugueses chegam nas novas terras, eles chegam aqui arrasados, acabados, com fome, maltrapilhos. E o que os índios fazem? O primeiro contato é um contato em que o índio ajuda o português. Ele ajuda, ele socorre, porque esses povos que chegam aqui chegam doentes. Imagina você, pegou um ônibus, foi daqui para o Piauí, 3 dias de viagem. Quando você chega lá, você está todo arrebentado, com dor nas costas, dor nas pernas. Agora imagine você dentro de um bar, meses, para chegar no novo continente. Como é que você vai chegar, Quebradíssimo. Então, a realidade é isso. O índio, ele ajuda, ele socorre aqueles povos ali. Então, não existe uma nobreza, um desembarque daqueles povos europeus descendo dos seus barcos lindos, maravilhosos e loiros. Não, isso não aconteceu, não. Isso, na verdade, é um mito, é uma criação, para enobrecer a história. A história é extremamente romantizada, o que é um erro. A história é feita de sangue, não tem nada de nobre, é na base da porrada, assassinato, é um negócio bem violento mesmo. A nossa história é uma história extremamente violenta. Mas isso ajuda, isso é pra gente olhar para o passado e compreender, para não cometer os mesmos erros. A história também serve para isso. E aí a gente nota então a diferença de mentalidade entre os portugueses e os povos indígenas. A diferença é que o espanhol e o português, o europeu no geral, ele nunca olha o outro. Ele nunca pensa e olha, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um ser humano. Ele sempre vê algo. Ele sempre está pensando como eu posso tirar proveito disso, como eu posso tirar o lucro disso. Então, é totalmente diferente da visão do índio. O índio aqui, ele pescava, ele caçava, ele vivia nas suas tribos, ele vivia em certa relativa harmonia, com os seus pares e com a natureza. A comunidade indígena, a vivência indígena, ela é muito menos agressiva para a natureza do que essa vivência, essa relação do espanhol e do português, do europeu, com a natureza. Então, pelo fato dos espanhóis terem achado o ouro de cara, os portugueses também queriam ter achado o ouro aqui de cara. O índio, o ouro para ele não é nada. O índio, na verdade, para o índio, o ouro é uma pedra bonita, que brilha, e eles faziam adornos, eles faziam joias para botar para colocar na orelha, faziam cordões. Então ele não via uma riqueza, não era um dinheiro, não havia essa visão comercial em relação ao ouro para o índio. Então a diferença
né, de mentalidade entre esses dois povos é isso. Né? O português sempre está vendo ali com o olhar do que ele pode ganhar com aquilo, e o índio, na verdade, ele só está vivendo. Ele quer pescar, ele está pensando no que ele vai comer amanhã, se ele vai conseguir realizar uma boa caça. É óbvio que havia guerra entre essas tribos indígenas, mas é uma guerra muito mais simbólica, e quando não simbólica, mas ela a palavra certa seria, ela é muito mais ritualística. Então o cara se enfeitava inteiro, colocava máscaras e existiam danças. Então existia uma cerimônia para a guerra, né? Um livro que eu indico muito para saber dessa diferença de mentalidade e a maldade mesmo, principalmente do espanhol, é um livro chamado O Paraíso Destruído, de Bartolomé de las Casas. Ele vai narrando, o livro é incrível, né? Ele era da igreja e ele andava junto com os espanhóis e ele ia descrevendo quais eram as brincadeiras que os espanhóis faziam, apostavam entre eles. Então coisas como, vamos brincar aqui, vamos ver com quem... vamos brincar aqui, vamos ver quem com um só golpe de espada consegue partir uma pessoa no meio. Ou vamos apostar aqui quem é que com um golpe de espada consegue cortar a barriga de uma mulher e o bebê cair para fora sem atingir o bebê, por exemplo. Amarrar um índio e botar o pé dele para fritar numa fogueira. Então existiam essas barbaridades que os espanhóis faziam, né, que está denunciada neste livro, extremamente interessante, extremamente bom para a gente ver, de certa forma, a realidade em que os europeus tratavam esses povos indígenas. Como os portugueses não encontram os metais preciosos de cara, eles têm uma ideia. Qual é a ideia que eles têm? Produção de açúcar. Eles sabiam que o açúcar dava dinheiro. Primeira coisa que a gente tem que lembrar disso aí é o seguinte: por que os portugueses decidem implementar a produção de açúcar no Brasil? A primeira coisa que você tem que saber é que eles já tinham experiência na Ilha da Madeira, que é uma ilha próxima de Portugal. Eles fizeram um experimento de produzir açúcar. Então a primeira coisa, os portugueses tinham experiência na produção do açúcar. Eles sabiam que era altamente lucrativo, porque o único açúcar que tinha para competir era o açúcar da beterraba pelos holandeses, que era um açúcar de má qualidade comparado, né, com o açúcar produzido da cana-de-açúcar. Então os portugueses têm experiência. O clima no Brasil é extremamente bom, um clima quente para cana-de-açúcar. O regime de chuvas é um regime extremamente bom também, não chove demais, não chove de menos. E a qualidade do solo brasileiro é muito, muito bom, né? Então você tem essa série de fatores que faz com que os portugueses tenham essa sacada de fazer essa produção. Mas a produção do açúcar traz uma cultura consigo mesmo. Ela traz uma cultura que é a cultura do escravo. Então, nesse primeiro momento, quem é escravizado é o índio. O índio é extremamente, sistematicamente escravizado pelos portugueses. Então, os índios são escravizados neste primeiro momento e até 1650 a maioria dos escravos são indígenas. A partir de 1650 aí você começa a ter uma virada, que é o que? Começa a surgir o tráfico negreiro, ou seja, os portugueses vão até o continente africano, né, e fazem essa relação do comércio, começam a trazer negros africanos escravizados para o Brasil. Gente, eles trazem isso porque, primeiro, o comércio do tráfico negreiro, ele é tão lucrativo e foi tão lucrativo quanto a produção de açúcar no Brasil. Ou seja, os portugueses ganharam dinheiro com a produção do açúcar no Brasil, mas também ganharam dinheiro na verdade, com o tráfico negreiro. Então, eles começaram a trazer os negros para cá, escravizados. Aí você pensa, por que eles trouxeram? Porque eles cansaram do índio? Porque o índio, na verdade, não se adaptou ao processo de escravização do português. Não, isso não existe. Não é que o índio não se adaptou e o negro se adaptou. Não, é totalmente errado. Na verdade, é que o português dizimou os índios.
os índios morreram quase todos com doenças que eles não conheciam dos portugueses, uma simples gripe, por exemplo, matando milhares e milhares, né? O extermínio mesmo ali, à base da espada também. Então, na real, no final das contas, quando o português olhou que precisava de mão de obra, não tinha mais, porque eles exterminaram os índios, né? E os poucos que restaram fugiram para o interior do que seria o Brasil. E aí eles veem a possibilidade do comércio, do tráfico negreiro e começam a trazer esses negros para cá. Lembrando que a escravização foi legitimada, ela foi aceita pela igreja. Então a igreja aceitava isso. E a justificativa religiosa, tanto para a escravização do índio como do negro escravizado, era que os portugueses, ao escravizar os índios, estavam salvando as suas almas do pecado original. Então a sacada é essa: trabalha aqui para mim, feito um condenado, feito um escravo desgraçado, que eu estou salvando a sua alma. Muito nobre, muito boa nobre essa ideia, né? Até parece, né, gente? Então é isso. Então o que acontece? Essa é a justificativa religiosa, mas, gente, a gente tem que lembrar sempre que tanto o índio como o escravo, ele vai aceitar isso? Não, existem as várias formas de resistência. As várias formas de resistência é fugir, né? Então, o índio fugia para o mato, o negro escravizado, né? O africano escravizado também fugia, né? Eles tacavam fogo nos canaviais, né? Eles comiam as vacas que existiam do fazendeiro, eles organizavam emboscadas para matar os donos, os senhores dos engenhos, né? Os capatazes, o capitão do mato. Então existiam essas várias, do que você conseguir pensar de forma de resistência, né? Inclusive o suicídio, né? O suicídio era uma forma de resistência, de não aceitar aquela condição de escravo, né? Você pensar que o escravo trabalhava entre 12 e 14 horas por dia, né? Ia lá para a senzala, lá ele era amarrado, ele estava acorrentado. Então, assim, condição de vida extremamente ruim, né? Lembrando que a expectativa do escravo é de 20 anos, apenas 20 anos. Então as condições são péssimas, a alimentação é péssima, o tratamento é péssimo. Então, assim, é muito complicado, né? Então, com isso, uma das grandes formas, né, de resistência, que ela ficou de certa forma mais emblemática, são os quilombos. Quilombo é uma palavra indígena que significa esconderijo no mato. E o quilombo é uma espécie de acampamento militar. Dentro do quilombo é importante a gente lembrar que não havia somente negros, né, fugidos dos seus donos, mas existiam índios, existiam brancos que de certa forma foram para lá fugindo da lei, né, dos portugueses, da coroa portuguesa. Então existe essa população dentro do quilombo, né? Essa mistura de negro, branco, índio, que é uma forma de você não aceitar aquela sociedade que foi colocada pela coroa portuguesa. Então é uma forma de resistência em todos os sentidos, inclusive simbólica, né? Contra aquela figura do imperador, aquela forma de governo, né? Então o quilombo ele é isso, é uma forma de acampamento militar, onde provavelmente se falavam muitas línguas, porque a diversidade cultural era muito grande ali, né? Provavelmente línguas africanas, até mesmo o próprio português. Vale lembrar que os primeiros quilombos são formados em 1600, 1602, e a coroa portuguesa começou a organizar expedições, né? São chamados os arraiais, né? Onde são convocados mercenários, eles ficavam ali na beira do mato, né, esperando o momento, e atacavam várias vezes os quilombos, né? A gente tem que lembrar que um dos maiores complexos de quilombos, né, é ali na região entre Recife e Maceió, é onde está o famoso Quilombo dos Palmares, onde surge essa figura um tanto mítica e real também, que é Zumbi dos Palmares. Muita gente desconfia que esse nome, na verdade, ele é um cargo. Então existiram vários zumbis. Quando a pessoa
conseguir a liderança de um quilombo, ele era chamado de zumbi, né? Mas o fato é que existiu essa figura, né, que a gente conhece hoje, que é Zumbi dos Palmares, que resistiu, né? Esse quilombo foi resistindo a esses vários ataques, até que em 20 de novembro de 1695 ele foi pego, foi morto, sua cabeça foi arrancada e exibida em praça pública, o que era muito comum, tá, durante o Império e também no início da nossa República, tá? A República Velha era extremamente comum aquelas pessoas que eram tratadas como inimigo, né, o inimigo do imperador ou o inimigo da república, era muito comum cortar suas cabeças e exibir em praça pública, né, como um exemplo. Então a cabeça de zumbi é exibida, né, para aquelas pessoas que ainda pensam em se revoltar, então é uma forma de exemplo.